Olá a todos, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Flávio Santiago, pertenço à família do Núcleo Espírita Francisco de Assis. Na década de 80 e de 90, me encontrei no Espiritismo através da minha tia do coração, tia Tânia, quem eu amo muito, e tive a oportunidade de conhecer, de rever, porque nós que somos espíritas, rever espíritos de longa caminhada. Isso para mim é motivo de uma honra, principalmente por estar contribuindo nesse momento tão importante e especial que vive a nossa humanidade. Um momento de muita reflexão, um momento que temos que nos voltar para verdadeiros tesouros, momentos que nos fazem uma introspecção daquilo que estamos fazendo, de onde viemos, para onde vamos, lembrando sempre que a escola terrena é um momento apenas que vivemos. Mas eu queria saudar a todos que participam e assistem a esse vídeo e dizer da minha gratidão por poder contribuir, ser mais um tijolinho nesse estudo, nesse importante dia, sobretudo no momento que vivemos. Mas para que nós continuemos o nosso estudo, é muito importante que nós elevemos o nosso pensamento. E elevarmos o nosso pensamento, não só fazer uma prece em que nós não conseguimos focar naquilo que realmente existe. Somos espíritas e sabemos que existe um Jesus vivo. Então vamos imaginar esse Jesus, a aura dele que é capaz de abraçar o nosso planeta, o governador dessa orbe, que ele esteja tocando agora em você. Permita esse toque no momento da oração. Peço que você feche os seus olhos, assim vou fazer também, e que você seja conduzido na melhor introspecção e reflexão possível. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, Pai de infinita bondade, gostaríamos de agradecer por esse momento importante de estudo, de reflexão, de introspecção, para que nós possamos, Senhor, ser cada vez melhores. Que nessa escada que nós percorremos, lembrando sempre da iluminação, mas também sabendo de que somos pecadores, porque ainda reside muitas sombras em nós pela condição que temos, mas sabemos que percorrendo essa iluminação, percorrendo os teus ensinamentos, percorrendo aquilo que foi deixado para nós de legado, nós temos condições plenas de fazer com que as nossas histórias e a história da humanidade possa ser diferenciada. Agradecemos pela oportunidade do estudo, pela oportunidade da amizade, pela oportunidade de nos encontrarmos em Teu nome para poder fazer com que haja sempre, diuturnamente, tijolo a tijolo, uma evolução dos nossos seres e que nós possamos, assim como na oração de Francisco de Assis, mais amar do que sermos amados, mais ofertar do que deixar que sejam oferecidos a nós. Que nós definitivamente tenhamos a plena convicção de que os verdadeiros valores são os morais e não aqueles que perpassam apenas a vida terrena. Muito obrigado mais uma vez, que a Tua paz seja a minha paz e a paz de todos que nos assistem, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus. Bom, sintonizados agora com o Mestre Jesus, queria agradecer ao Núcleo Espírita Francisco de Assis por essa oportunidade novamente e sobretudo do tema, que eu achei muito importante quando o Márcio me ligou, e agradecer muito para ele, porque falar sobre um trecho da oração de Francisco de Assis é realmente um desafio, sobretudo nos dias de hoje. E o tema do nosso estudo é: onde houver discórdia, que eu leve a união. Pense bem, dê uma refletida. Antigamente nós nos reuníamos com os parentes e amigos, aquelas festas, e discutíamos nas festas e só iríamos voltar à discussão daqui a 2, 3 finais de semana. Hoje, para piorar um pouquinho, nós temos um ingrediente que facilita de uma forma, os senhores e senhoras estão me vendo pela internet, mas, por um outro lado, nós temos a questão
da discordância, do debate que fica muito vivo, sobretudo em relação a esse momento que vivemos de hiperconectividade. As pessoas ficam no WhatsApp permanecendo com as mesmas discussões por longas datas. E aí vai o primeiro porém do nosso estudo, em cima da frase, desse segmento que é onde houver discórdia que eu leve a união. E a primeira reflexão, eu gosto muito de Sócrates, né, que a maiêutica, que é o parto das ideias, ou seja, fazermos com que as indagações elas nos façam a rever conceitos e refletir. Nada a fórceps, né? Hoje muitas pessoas estão querendo conduzir ou induzir as outras pessoas por pensamentos ou opiniões baseadas naquilo que ela mesma vê. Isso é importante. Eu preciso ter a minha opinião, mas eu preciso entender que os outros têm as opiniões diversas e que eu posso fazer com que eles enxerguem talvez alguma coisa que eu entenda que esteja mais focado à iluminação, mas não a fórceps. Fórceps era aquilo que tirava o neném porque eu não conseguia sair do ventre da mãe e o médico ajudava e saía a fórceps, né? Aquela ferragem que puxava. Nada a fórceps. Ele vai fazer uma modificação. E o pior, isso tem levado muita discórdia nos dias de hoje. Então a oração de Francisco de Assis, que inverte todo o processo, né? Amar do que ser amado. Pensa, onde houver discórdia que eu leve a união. E a pergunta, onde eu falo em Sócrates, que é a pergunta que eu gostaria de começar o nosso estudo é: você tem levado a união ou você tem promovido a discórdia? Você tem levado a união ou você tem promovido discussões e debates, muitas das vezes infrutíferos, pela condição de falta de iluminação daquelas pessoas das quais você de alguma forma tem debatido? Eu costumo usar uma frase muito nos meus estudos e minhas reflexões, que é: vivamos o conflito de ideias, ele é importante para não morrermos no confronto. E aí no sentido metafórico. As pessoas estão colidindo, mas não conflitando as ideias. As ideias elas são importantes, desde que a outra parte esteja flexível e em condições de absorver essa ideia que se multiplica. Daí a oração de Francisco de Assis, no momento oportuno e importante que nós vivemos um momento de muita reflexão e de um contraditório extremamente importante, porque estamos em casa, estamos vivendo um momento de isolamento por conta de um vírus que afetou ricos, poderosos, pobres, enfim, independente de raças, independente de vida dos países. Itália sofrendo muito, França, pensa, a Europa sofrendo demais, a América do Norte com todo o seu poder, o Brasil também agora, e nós estamos voltando a olhar aquilo que é mais importante, que é a nossa família, né? E quando a gente pensa em família, a gente pensa em comportamento também. Porque quando eu falo em conflito, quando eu pego esse trecho da música, onde houver discórdia que eu leve a união. No Evangelho aqui em casa nós discutimos exatamente um trecho importante do Evangelho segundo o Espiritismo, que é reconciliar-se com seus adversários, né? Que é tão difícil. E esse capítulo é tão importante, que é o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, e que fala da reconciliação com os seus adversários. Veja bem, reconcilie-se o mais rápido possível com os seus adversários enquanto estiveres com eles no caminho, para que não ocorra que seus adversários os entreguem ao juiz, e o juiz os entregue ao ministro da Justiça, e que sejam enviados à prisão. Em verdade, eu vos digo que não sairão de lá enquanto não pagarem até o último centavo. É a lei que nos rege em provas e expiações. A lei que nos faz com que tenhamos todos os resgates de débitos que fizemos. A lei que faz com que nós enxerguemos os nossos obsessores como cobradores de dívidas correlatas e não como espíritos maléficos que o fazem pura e simplesmente por quererem. Na verdade, falta luz, falta iluminação a esses irmãos,
para que eles abandonem a vingança. Mas eles cobram dívidas, dívidas que nós estamos em face de pagamento. O importante é termos a capacidade de fazer com que isso aconteça em tempo hábil e, sobretudo, com aqueles que nos encontramos diuturnamente. E que sejamos, quando nós voltamos à oração de Francisco de Assis, a história dele diz por si só, né, que é muito interessante. Quando Francisco de Assis, que assim não chamava, né, ele foi rebatizado como Francesco, e o interessante é que ele era de família rica, Francisco de Assis, morava em Assis, na Itália, e ele participa de guerras, ele defende, ele não tinha uma visão, sobretudo, de se entregar à questão religiosa, mas no momento em que ele resolve ser cavaleiro e teria que trabalhar, começar do zero, se despojar daquilo que tinha, ele começa a entregar aquilo que os pertences dele para as pessoas, para os andarilhos. Tem até uma passagem que é interessante, onde ele encontra um leproso e ele sente a vontade, ele dá um abraço ainda com um certo ar de asqueroso, aquela coisa, mas ele o faz e ele vê que venceu aquela apatia, aquele preconceito, e aquilo fez muito bem para ele. E ele começa a se despojar, e aí vem o voto, e ele começa a ouvir, né? Nós sabemos da mediunidade, ele começa a ouvir na cabeça dele a reconstrução da igreja, e ele entende que era a reconstrução da capela da cidade de onde ele residia, mas que depois ele percebe que na verdade era a reconstrução de um processo como um todo. Talvez o que estejamos vivendo agora, né? Um momento de introspecção, onde os verdadeiros valores são os valores de união, de fraternidade. Nós estamos em casa, tios, pais, avós, nós temos que cuidar dos mais velhos. Pensa que coisa maravilhosa. E às vezes, por uma correria do dia a dia, sobretudo desenfreado, do querer ser, do querer ter, mais do que o ser inclusive, e agora nós estamos parados. Muitos inclusive perdendo empregos, tendo dificuldades. Claro, e vamos passar por isso tudo, temos que ser otimistas e entender que tudo tem um propósito divino. Como uma passagem do Evangelho também fala, que é interessante, né, que os escândalos são necessários. Ai da boca daquele ou do ser do qual o escândalo vier, mas que ele é necessário. Aí nós sabemos, pela lei da encarnação, muitos que estão nesse momento se despindo das vestes materiais, sobretudo voltando ao verdadeiro mundo, né? Porque nós estamos num planeta, nós estamos numa escola, nós estamos num momento de provas e expiações. Expiar aquilo que nós, de alguma forma, fizemos, voltando um pouquinho no estudo, nos débitos que tivemos. E aí, eu como um ser que preciso fazer, como espírita que sou, a ideia de levar a união onde houver discórdia, eu não posso ser motivo de discórdia. Por isso que eu levo essa primeira reflexão a vocês, se eu tenho levado os meus debates, os meus pontos de vista, sem compreender o momento que o outro que convive comigo está. Esse é o primeiro ponto. E se eu tenho levado realmente a união. E se eu tenho também vencido o orgulho, vencido todo o preconceito, para fazer aquela ligação. Talvez hoje, depois do estudo, você ligue para alguém, você mande um zap, você mande uma mensagem de texto, sei lá, hoje tem tanto mecanismo, para que você possa realmente se desconectar daquilo que vai fazer com que você, de alguma forma, seja cobrado. Daquela pessoa que te magoou na sua visão, né? Porque nós temos sempre uma visão distorcida ou deturpada pela nossa condição moral, que ainda, lembra, somos feitos de sombras e luzes, né? E nós reiteradamente olhamos para os nossos egoísmos, para as nossas vicissitudes, para o nosso orgulho. E às vezes com um orgulho que faz com que nós enxerguemos que o outro está errado em 90% e a gente só errou 10%. Só uma pequena etapa. Mas que na verdade, aos olhos materiais, será que estamos ávidos e estamos fazendo? Talvez você se sinta confortável, talvez faça sentido para você. No final desse estudo você
fazer uma ligação para alguém, para o seu pai, para sua mãe, principalmente nesse momento de isolamento em que as pessoas estão muito carentes, estão precisando de apoio e união. Mas, no segundo ponto do nosso vídeo, que ele é importante, talvez você se pergunte também: mas eu sinto raiva, eu sinto tristeza, como eu vou levar união onde tem discórdia, sobretudo no momento em que eu também discordo daquilo? Bom, aí tem uma escadinha que eu acho muito interessante. Primeiro, que é o comportamento, a atitude que leva à mudança do espírito. Às vezes eu não consigo, num simples estalar de dedos, num passo de mágica, fazer com que eu modifique aquilo que eu interiormente sinto. Mas o comportamento eu posso mudar. Ou seja, eu mudo o meu comportamento, ainda que minha mente e meu coração ainda estejam dizendo não. Talvez eles estejam assim: não faz isso não. Ele ou ela não merece isso, não merecem isso que você está fazendo. Mas que você mudou o comportamento, automaticamente o universo, que tem um poder imenso de Deus, ele vai encaixando situações e proposições. Muito interessante. Por exemplo, eu lembro quando nós fazíamos a ronda, quer dizer, que ainda persiste até hoje, lá em Madureira, isso na década de 90, o iníciozinho da década de 90, onde o Marcelo, que é meu primo e hoje participa da gestão da ronda na casa de Francisco de Assis, no Nefa, ele, no momento em que ajudava um andarilho, eu me lembro que a Daisy, que era uma das que tinha uma mediunidade muito aflorada, que estava próxima, ela começou a chorar, nos abraçou e falou: poxa vida, esse irmão, ele tinha uma relação muito grande com um espírito que obsediava o Marcelo até hoje. E esse espírito virou-se e falou: cara, não faz o menor sentido eu continuar isso. Porque eu nunca imaginava que esse cara que fez comigo o que fez, mas que hoje ele trata o meu pai ou minha mãe, eu não me lembro qual que era a relação de parentesco, mas ele está doando comida. Como é que pode? Claro que pode. O universo faz essas conexões bem-vindas, né? Faz com que nós tenhamos oportunidades de resgate, onde nós podemos, a partir daquelas situações, do comportamento, da mudança de atitude, fazer com que haja uma mudança do espírito. Principalmente quando você vê, nós vimos muito, você entrega a sopa e você vê que a pessoa divide a sopa com outra pessoa porque não tem. E aí, duas passagens que são importantíssimas, né? A passagem da viúva, que não tinha o que doar, e que doou o que fazia falta para ela, e que lá no gasofilácio, né, naquela entrega toda de vários pertences de pessoas poderosas, Jesus fala que o mais importante era a doação daquela viúva, porque ela doava da onde não tinha, né? Outra passagem importante para esse nosso estudo, sobretudo do conflito, da discordância e da união, e da necessidade de fazermos união, é da passagem da mulher adúltera, que todos queriam apedrejá-la, e Jesus vira e fala: aquele que não tiver pecado nenhum, que atire a primeira pedra. E todo mundo se foi, e Jesus a abraçou. Falou que se ninguém teria capaz de apedrejar, que ele também não faria. E que, olha que gesto bonito, né? E Jesus abraça a mulher adúltera, entre aspas, né? No sentido de fazer com que haja o acolhimento. Então nós estamos acolhendo as pessoas que de alguma forma erraram ou que erram, e sobretudo fazendo com que nós sejamos mais um na vida delas e não mais um dedo em riste. Eu costumo brincar que temos que ser mais ombro do que dedo em riste, né? Nós temos que apaziguar os corações. Por isso que a passagem ela é muito importante. Nós no Evangelho temos como, quando fala exatamente na prática do perdão, na prática do bem, o capítulo ainda diz o seguinte, né? Que sabemos que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos desencarnados que desejam vingança perseguem frequentemente com seu ódio, contra os quais ainda guarda rancor. Por isso o provérbio que diz: morta cobra, morto veneno, torna-se falso quando aplicado ao homem. É claro, uma consciência espiritual muito maior. Nós não vamos cortar o veneno simplesmente com o despir das vestes materiais. E vamos levar aquilo que realmente podemos levar.
o dinheiro, tudo aquilo que for ligado à matéria fica para trás. Caixão não tem gaveta, não é isso? E nós vamos levar diante de algo muito maior a proposição de fazer com que sejamos realmente instrumentos da paz, né? Sejamos instrumentos de Francisco de Assis. Ele fez um voto de pobreza, talvez nós não tenhamos condição de fazer isso, eu sei. Talvez ainda seja muito longínqua a nossa prova desses espíritos missionários que por aqui passaram, né? Mas é um legado muito importante, sobretudo quando nós promovemos a doação daquilo que nos sobra, que talvez não seja a caridade plena, mas você vai perceber, e é importante quando você doa parte do seu tempo, sobretudo para as pessoas que se aproximam a você. Não acredite que a caridade é somente quando você vai numa casa qualquer, num asilo, num orfanato. Ela acontece diuturnamente na sua casa. É aquele tio, aquela tia, aquele avô, aquela avó, aquele primo, e agora todo mundo junto, nesse mesmo momento em que estamos todos em casa por conta do isolamento, é que afloram essas discordâncias. Então, que sejamos nós espíritas o elo mais importante da união. Tem uma outra frase que eu gosto muito, que é a corrente. Ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então é preciso que nós entendemos que a falta de iluminação, a falta do raciocínio em relação à fé de algumas pessoas, ou por dogmas, por acreditar na superfície e não mergulhar naquilo que a gente precisa entender com um arrazoado de ensinamento que nos faz crescer espiritualmente, ou sequer buscam a Jesus, porque não é a religião em si, mas é Jesus, né? Porque a religião, tem muitos que estão em casas espíritas, em templos religiosos, mas que são muito menos evoluídos e buscam muito menos a Deus do que aqueles que verdadeiramente se iluminam, que é a busca interior, né? Que você, diante do espelho, né? Eu gosto muito de Pitágoras, que ele fala que a maior censura de uma pessoa está diante do espelho. Então é imprescindível que nós chequemos o espelho toda hora para você ver não só as rugas de envelhecimento, não só a pele, mas enxergar a alma, olhar no olho, olhar no seu olho para saber o quanto você tem evoluído. E o quanto você pode fazer com que haja união entre as pessoas. A união começa na sua casa, começa no seu lar, começa com as pessoas que muitas das vezes você tem maiores dificuldades. É aquela pessoa que mexe nas suas coisas, é aquela pessoa que não tem paciência com você, que só quer falar, mas não quer te ouvir, né? E essa oração de São Francisco, ela faz muito isso para nós, né? Ela faz com que nós reflitamos em relação a essa doação muito maior do que receber, né? Que sejamos realmente um motivo de união na vida das pessoas. Elas precisam, né? Chico Xavier, eu tive uma oportunidade muito grande na minha vida. Na década de 80, 90, no comecinho de 90, o Chico falece em 92, mas desencarna em 92. Eu, ainda na década de 80, frequentando o Núcleo Espírita Francisco de Assis, nunca imaginava o que poderia acontecer na minha vida. E acabei morando, fazendo um concurso público, vindo para Minas Gerais, morando em Pouso Alegre. Depois eu fui para Uberaba, onde eu fiquei por 7 anos, pensa. E lá em Uberaba eu tive condição de visitar o Hospital Elengote, onde o Chico ficou internado, visitar a casa do Chico, visitar e conhecer pessoas, inclusive naquele trabalho belíssimo de entrega de cestas básicas que ele fazia, que atualmente é coordenado por Carlos Bacelli. E o Bacelli contava muitas histórias do Chico, né, que eram muito interessantes, né? Duas delas que eu lembro que são interessantíssimas, que tem a ver com essa coisa da discórdia da união. Na fila mesmo para entregar cesta, eu me lembro de uma passagem que ele conta lá que um comerciante em um pequeno mercado estava lá para pegar a cesta básica. O pessoal viu, ficou indignado e falou: Chico, olha que absurdo, ele está aqui, ele não precisa disso. Aí Chico falou: calma, que ele está se preparando para o que vem numa outra vida. Quer dizer, pesado, né? Outra passagem dele importante, né, para quem mexe com a sopa, né? Uma mulher, uma senhora muito pomposa, falou: Chico, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer a caridade. E ele falou assim: poxa, tem um trabalho magnífico no centro, que é a sopa. Eu falei: pô, mas a sopa não é um negócio assim
que qualquer um faz. E falou assim, não, na sopa são levados os espíritos mais perturbados. Ela falou, poxa, bacana, não é uma coisa simples, eu vou ajudar aqueles que são mais perturbados. E aí, depois que ela percebeu isso, com o tempo, é que ela viu que o perturbado eram os que estavam fazendo a sopa, os encarnados. Não estou dizendo que você que está fazendo a sopa, eu também trabalho com sopa, é algo que você deva falar, poxa, então eu sou perturbado. Não, não é isso não. É a forma com que o Chico mexia com as palavras e numa capacidade filosófica fantástica de fazer com que, através de metáforas, assim como de metáforas e parábolas, assim como Jesus deixou em um tempo em que não havia outro formato de fala, né? E através dessa forma reflexiva que nos faz enxergar realmente. A senhora, com toda certeza, aquela madame, com certeza descascando os legumes, ela pôde refletir e curar-se das chagas que ela tinha. Porque às vezes a gente vai levar um pedaço de pão, vai levar um pedaço de uma roupa qualquer, vai levar o ouvido para alguém, muitas das vezes, e na maioria delas, nós é que estamos sendo atendidos nas nossas necessidades. Tá? Então, que nós aproveitemos esse momento importante que nós estamos vivendo. Esse agora é o momento que o mundo inteiro parou. Vamos viver algumas situações para frente, mas que agora paramos para reflexões. Paramos porque não tivemos outra oportunidade. Paramos e estamos diante dos nossos familiares. Lembrando que a família, e na família nós temos muitos problemas a resolver. Por isso a discórdia ela pode aflorar. Então seja a corrente mais forte que vai sustentar o elo mais forte, que vai sustentar o elo mais fraco. Porque a você foi dada a capacidade da fé raciocinada. Então é momento agora de você utilizar essa fé para ajudar as pessoas, principalmente aquelas que estão próximas a você. Nesse momento importante, volte-se sempre para o Evangelho. Faça com que através do Evangelho você possa encontrar equilíbrio para equilibrar as pessoas. Sejamos o lubrificante importante das engrenagens de nossas famílias, para que verdadeiramente levemos a união. E onde quer que estejamos, os nossos pontos de vista, eles precisam ser garantidos. Eu não vou declinar deles, mas eu posso fazer com que eles sejam debatidos aonde eu encontre pontos para que ele seja recepcionado, porque do contrário, eu não consigo mudar as pessoas a forceps. Lembra daquele início? Então seja um elo forte nessa corrente importante da vida, em que o elo mais fraco depende de você. Depende da sua capacidade, da sua introspecção e da sua dedicação ao trabalho. Gostaria de finalizar agradecendo imensamente, de coração, a possibilidade de fazer parte da família Núcleo Espírita Francisco de Assis, que carrego no meu coração. Em diversas oportunidades hoje na vida profissional, eu, quando tenho algum temor, eu me ancoro lá atrás, nas peças que fazíamos no centro, nos amigos que eu sei que encontro nas madrugadas e na capacidade daquele sedimento importante, da base da minha edificação pessoal que o Núcleo Espírita Francisco de Assis fez por mim, e eu gostaria tanto de agradecer. Então, agradeço, e para finalizar gostaria de convidar mais uma vez a você a uma reflexão para que nós fechemos esse estudo e possamos ter uma noite magnífica e uma semana esplendorosa. Feche seus olhos e agradeça mais uma vez a Deus pela oportunidade do nosso estudo, pela capacidade que tivemos, pedindo inclusive que sejamos verdadeiramente essa corrente, levando união em todos os pontos, em todas as frentes, e assim como um arco-íris maravilhoso, levando cores em vidas tão monocromáticas que encontramos diuturnamente em nossas vidas. Que possamos levar luz a tanta escuridão em almas que se perdem diuturnamente pela ganância, pelo orgulho e pela vaidade. Que sejamos sempre instrumentos de Jesus e de Deus na escala evolutiva. Que assim seja. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês.